a gente abre esse bloco falando de saúde, porque todo mundo sabe que pequenos problemas no dia a dia, a longo prazo, acabam criando momentos de estresse. Esse tipo de situação pode tornar, inclusive, uma doença e desencadear outras. Você já ficou estressado? Com certeza, né? O estilo de vida urbano, bem agitado, com muitos horários, compromisso para bater pontos, essas coisas. Eu sou estressado até demais. Sou muito estressada. Mas você sabe o que é estresse? Quando a pessoa está com uma desordem mental, com muita pressa para alguma coisa. Não sei. Ai, é a coisa mais horrível que tem. O que pode ser uma simples irritação pode se tornar uma grave doença. A aparição das doenças como transtornos ansiosos e a reação grave ao estresse cresceram cerca de 30%. Conhecido como mal do século, o estresse em níveis elevados estimula a produção de 2 hormônios no corpo, o cortisol e a adrenalina. Segundo especialistas, esse aumento ao longo dos anos favorece o surgimento de doenças cardíacas, como diabetes, hipertensão e acidente vascular cerebral, além da queda da imunidade. Gente, o estresse é mesmo o mal deste século e com certeza você já deve ter se deparado com algumas dessas circunstâncias, né? Mas até que ponto o estresse seria suportável? E quando ele passa a ser uma doença, como conseguir ajuda? Quem responde para a gente essas perguntas é o psicólogo Wagner Costa. Bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo ao Bom Dia Amazônia. Obrigado. Vamos começar falando sobre o que significa estresse. O que é o estresse na vida do ser humano? O estresse é uma reação do ser humano, que é uma reação normal a qualquer tipo de evento que eu possa interpretar como uma ameaça, ou física ou psicológica. Então, essa é uma palavra que ela vem da física, de algumas coisas relacionadas à indústria, com relação a você pegar um material e ficar forçando ele para ver até onde ele aguenta aquela pressão. Então, por isso esse termo estresse. Então, quando eu me sinto pressionado e percebo isso como uma ameaça à minha vida, tanto física quanto psicológica, isso pode desencadear reações que vão gerar o famoso estresse, como falou aí no VT, a questão do aumento do cortisol, que é o principal hormônio relacionado ao estresse. Agora, os problemas do dia a dia, né, a convivência com as pessoas no trabalho, em casa, enfim, o nosso dia a dia. Quando é que esse estresse do dia a dia é suportável? Quando é que a gente consegue entender, estou estressado, mas dá para suportar, chegar em casa depois e relaxar? Veja, qualquer evento, ele tem algumas características. Então, o que gera esse estresse? É exatamente aquele evento que eu não tenho controle e que eu não consigo prever o que vai acontecer. Então, no dia a dia, qualquer coisa que eu não tenho controle, isso vai gerando uma ansiedade, vai gerando uma expectativa. Então, controle e previsão das coisas é fundamental. Quando os eventos são corriqueiros, que eu sei o que vai acontecer, eu sei quais as consequências, eu sei quando vai acontecer, isso aí eu chego em casa e me desligo. Mas é difícil quando ultrapassa isso, né? Quando ultrapassa esse limite, aí muitas pessoas elas começam a ter reações psicológicas que vão minando a sua saúde mental. E essas reações psicológicas, geralmente, ela vai gerar ansiedade, raiva, melancolia ou depressão e o déficit cognitivo. Uma das coisas que se percebe muito quando as pessoas estão estressadas, ela começa a esquecer das coisas, ela começa a se perder, não sabe onde deixou a chave, perde o telefone, perde as coisas, perde compromisso e isso vai prejudicando a vida. E qual que é a relação, então, Wagner, do estresse com o adoecimento, eu diria assim, né? Para a gente entender como ele começa a ser uma doença de fato. Principalmente a questão da ansiedade e uma outra coisa é quanto o estresse afeta o sistema imunológico. Porque a partir do momento que o meu sistema imunológico ele se deprime, ele diminui a sua capacidade, aí tem outras doenças que vão tomando conta. Então, a partir do momento que eu estou estressado, tem 3 coisas que acontecem. Uma é o aumento do meu batimento cardíaco, uma outra coisa é a tensão muscular, as pessoas começam a ter torcicolos e dores, e também a questão da pressão arterial que aumenta. Então aí é momento de se perceber e dizer assim, olha, tenho que me cuidar. E é melhor procurar logo o médico imediatamente, porque essa doença é grave, né? E aí pode levar, inclusive, à morte, que a gente já viu, infarto, por conta de pessoas que vêm uma série de estresses na vida, e aí vai, como você falando, fazendo uma doença aqui, uma doença ali, que junto pode causar um
Sim, um dano maior, né? O estresse crônico, ele é muito grave, porque ter estresse, às vezes até você tem um problema sério e esse problema te ajuda a crescer. Você cresce porque aquele problema te estimulou a novos desafios. Então eu tenho que aprender realmente a controlar isso. E a melhor coisa é bons relacionamentos, boa convivência, atividade física, boa alimentação. Eu já ia te perguntar isso. O que a gente faz para liberar esse estresse todo? Sim, são essas atividades prazerosas. Então, uma das coisas que hoje a psicologia considera como muito importante é o que nós chamamos praticar a gratidão. Agradecer as coisas boas que você tem na vida. Tanto para a vida em si, agradecer religiosamente, mas agradecer pessoalmente, dizer ao outro muito obrigado. Isso ajuda a combater estresse. E quem mesmo tentando liberar esse estresse, por exemplo, não consegue, pode ser feito um acompanhamento médico, pode ter feito alguma terapia, ser feita alguma terapia? Sim, porque a ansiedade ela pode ser tratada tanto de forma medicamentosa como com psicoterapia. Então essas duas coisas balanceadas podem ajudar. Então dependendo do grau, do nível que a pessoa está, ela pode até precisar de remédio, ou pode fazer só terapia, ou pode combinar as coisas. Hoje se diz que 3 coisas importantes, né? A terapia, a medicação e a atividade física. A gente falou agora muito da pessoa estressada, agora vamos para o outro lado, né? Como conviver com uma pessoa estressada, né? No trabalho, em casa, o que os outros podem fazer ali para tentar melhorar a situação ou evitar grandes problemas? É assim, o que a gente evita é não dizer para o outro, você está estressado. Quanto mais eu digo para alguém, você está estressado, mais isso gera irritação. Então eu tenho que perceber às vezes e até me calar, deixar o momento passar para voltar a conversar. Porque senão, em vez de resolver, eu vou gerar uma combustão ali e gerar um problema maior. É o que acontece muito em casamento, quando o esposo chega estressado. Principalmente. Né? Tem a sabedoria de deixar passar um pouquinho para depois conversar e tentar se organizar. Né? É aquela coisa de você poder esperar o momento adequado para falar. E eu não diria só as mulheres, porque os homens também têm que fazer isso, que às vezes a gente passa essa responsabilidade para o sexo feminino, e na verdade isso é uma responsabilidade dos dois, humano, né? do ser humano como um todo. No trabalho também, né? Tem que aprender a ter aquele ponto ali, tanto para quem é estressado, né? Não ultrapassar, mas também para a equipe que está ali do lado e sabe que a pessoa já é estressada, né? E o melhor com isso daí é você ter consciência que está estressado. Então, sempre que tem um amigo, diga assim, ei, quando eu estiver estressado, me avisa. Entendeu? Quando eu estiver passando do limite, fala para mim. Porque isso é uma forma com que eu perceba que eu estou chegando a um ponto que eu preciso recuar. Agora é bom a gente falar que a gente tem que ter essa convivência entre amigos, mas não dá para o estressado ficar explodindo o tempo todo, a gente tendo que aturar isso, né? É bom realmente procurar ajuda, se está muito estressado, né? Procura ajuda médica, procura de alguma maneira aí resolver esse problema. Wagner, obrigada pela tua entrevista aqui no Bom Dia Amazônia. Obrigado, estamos à disposição. Tenha um bom dia, até a próxima. Bom dia.